Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí a respeito desse vídeo. Hoje nós vamos entrar em Números capítulo 2. Números capítulo 2 está continuando aí o recenseamento, que o Senhor possa nos ensinar a sermos organizados em Cristo Jesus. Amém? Deus é muito maravilhoso, digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Então, louvado seja o nome de Jesus. Vamos estar entrando aí, eu quero entrar com vocês no livro de Números, capítulo 2. Abra sua Bíblia ali no Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. É o quarto livro da Bíblia, é o quarto livro do Pentateuco, que Deus mandou aí Moisés falar com os príncipes para fazer um recenseamento. O que é recenseamento? Uma contagem das tribos, né? E aqui no capítulo 2 continua a contagem das tribos, né? Que está falando assim, a ordem das tribos no arraial. Agora, e a ordem, aqui que entra a ordem, gente, é muito chique isso aqui. Presta atenção para vocês verem. É igual você falasse, igual uma planta, quando você vai fazer sua casa. O quarto vai ser aqui, o quarto do meu menino vai ser ali, o banheiro vai ser aqui, a sala vai ser lá embaixo. Olha que planejamento mais lindo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão para falar com os filhos de Israel. Os filhos de Israel vão armar suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, porque cada tribo tinha a sua bandeira. E os que se assentarem, os que assentarem, ou levantar, ou erguer suas tendas, ou usar a palavra erguerem, os que erguerem suas tendas do lado do oriente para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. Naasson, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. E os seus exércitos, e os que foram contados deles, era 74.600, né? Aqui está separando agora por ordem das tribos. Depois ele falou assim, e junto a ele, perto dele, vai entrar a tribo de Issacar e Natanael. Eles vão colocar a tenda deles ao lado, junto deles. E ele ainda falou assim, e depois a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elon, será o príncipe dos filhos de Zebulon. O seu exército, os que foram contados, né, eram de 57.400, todos foram contados do exército de Judá, sendo 186.400 segundo seus esquadrões. Esses marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, também segundo seus esquadrões, estará para o lado do sul, e Elisur, filho de Sedeur, será o príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, eram 46.500. Depois junto será a tribo de Simeão, e Selemuel, filho de Zurizadai, será o príncipe dos filhos de Simeão. E aí, depois ele falou assim, depois vai ser a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Beuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, e os que foram contados deles, eram de 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 150.450, segundo os seus esquadrões, e esses marcharão em segundo lugar. Aí, então, agora vamos para a tenda da congregação, partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas. Os levitas iam acompanhar a tenda da congregação. Assim eles marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras.
Olha que Deus organizado. Levítico capítulo 2, ensinando como que a gente deve organizar as coisas. É bem tremendo, né, gente? Aqui também está falando assim que depois no verso 18 entra a bandeira do exército de Efraim, que ele ia levantar suas tendas ao lado do ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. E aqui está falando o número que tinha de homens, né? E junto a ele também ia estar a tribo de Manassés. Claro, né, gente? Que Efraim era irmão de Manassés, eles iam ficar junto, né? E a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. Porque nessa época, todos que foram para o Egito, naquela época que foram 70 pessoas, eles morreram. Ficou só a parentela deles. Depois, Benjamim também e Abidã foram com eles, né? Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E os seus exércitos que foram contados deles era de 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo seus esquadrões. A bandeira, agora entra Dan. A bandeira de Dan estará no norte. Então Deus separou, né? Oriente, norte e sul, né? Aqui ele colocou Dan, a tribo de Dan estará ao norte, segundo os seus esquadrões e o exército dele. E perto de Dan ia levantar as tendas a tribo de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, que será o príncipe dos filhos de Aser. E os seus exércitos que foram contados deles eram de 41.500. E aí depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles eram de 53.400. Todos foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharam em último lugar, segundo as suas bandeiras. Cada tribo tinha a sua bandeira. Tipo assim, cada casa tem o seu número e tudo, né? Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara. O Senhor falou, não contem os levitas, porque os levitas nem terra tinham. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Então aqui todas as tribos, os homens foram contados acima de 20 anos, fora crianças e mulheres e os menores de 20 anos, e cada um com a sua bandeira. Eles ergueram as tendas ao redor do tabernáculo. Pelo que eu entendi, o tabernáculo tinha que ser erguido primeiro. E os levitas, eles não tinham terra, eles dependiam do povo. Este é o capítulo 2 de Levítico. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Gratidão ao Senhor por essa oportunidade. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor.